Imagina a seguinte cena. Um grupo de pessoas fica preso dentro de uma mansão antiga na Grã-Bretanha. A casa é enorme, cheia de móveis luxuosos, livros raros, comida estocada e objetos valiosos espalhados por todos os cômodos. Mas há um detalhe: ninguém pode sair. Nenhum contato com o mundo exterior. Só existe o que está lá dentro. No começo, cada um tenta sobreviver como pode. Depois, começam a se organizar. Dividem os quartos, escolhem o que usar, o que guardar e, naturalmente, começam a negociar entre si. Eu te dou esse livro raro por 10 libras. Troco essa ferramenta por comida. E assim nasce uma pequena economia dentro da mansão. Agora, presta atenção no que acontece. Um dia, um homem mascarado invade o local, joga um saco cheio de dinheiro no chão e vai embora, trancando tudo de novo. Os moradores decidem dividir o dinheiro igualmente e percebem algo curioso. Agora, todos têm o dobro do dinheiro que tinham antes. Parece ótimo, certo? Todo mundo mais rico. Mas não demorou muito para que os preços começassem a subir. A mesma cama que custava 50 libras passou a custar 100. O sofá dobrou. A comida dobrou. Em pouco tempo, tudo estava custando o dobro. O que aconteceu? A quantidade de dinheiro dobrou. Mas a quantidade de bens continuou exatamente a mesma. E é aqui que você começa a entender como funciona a economia. A economia, no fundo, é uma grande versão dessa mansão. As pessoas são os moradores. Os bens e serviços são os itens da casa. O dinheiro é apenas a forma de representar valor. Quando você aumenta a quantidade de dinheiro sem aumentar a quantidade de bens e serviços, os preços sobem. Isso se chama inflação. Inflação não é preço alto. Inflação é aumento generalizado de preços causado por excesso de dinheiro em relação à produção. Se naquela mansão, além do dinheiro, o homem mascarado tivesse colocado o dobro de camas, o dobro de sofás, o dobro de ferramentas, os preços não teriam mudado, porque agora haveria mais dinheiro, mas também mais riqueza real. E isso nos leva a um conceito essencial. Riqueza não é dinheiro. Riqueza é produção. É o que se fabrica, o que se constrói, o que se cultiva, o que se oferece como serviço. No mundo real, essa produção é medida pelo PIB, Produto Interno Bruto. É o total de bens e serviços produzidos por um país. Agora pensa comigo. Se o governo coloca mais dinheiro na economia, mas o país não produz mais coisas na mesma proporção, o que acontece? Exatamente, inflação. E ninguém gosta de inflação, porque ela corrói o poder de compra. O seu salário pode até aumentar em números, mas se os preços sobem mais rápido, você fica mais pobre, mesmo ganhando mais. Por isso existe uma instituição chamada Banco Central. No Brasil, ele é responsável por tentar manter a inflação sob controle. E como ele faz isso? Com uma das ferramentas mais poderosas da economia, os juros. A taxa básica de juros no Brasil é chamada de Selic e ela funciona como o preço do dinheiro. Quando os juros estão baixos, pegar dinheiro emprestado fica mais barato. Financiar casa, carro, usar cartão de crédito, tudo fica mais acessível. Isso estimula o consumo. E quando as pessoas consomem mais, as empresas vendem mais. Vendendo mais, elas contratam mais. Contratando mais, o desemprego cai. Com mais gente empregada, o consumo aumenta ainda mais. É um ciclo de crescimento. Além disso, quando os juros estão baixos, investir em renda fixa rende pouco. Então, investidores procuram alternativas mais rentáveis. Abrem empresas, investem na bolsa, constroem imóveis. Isso injeta dinheiro na iniciativa privada e impulsiona a produção. Isso é o que chamamos de política monetária expansionista. Mas existe o outro lado. Se a inflação começa a subir demais, o Banco Central pode aumentar os juros. Quando os juros sobem, pegar empréstimo fica caro. O consumo diminui, as empresas vendem menos, elas cortam custos, o desemprego pode aumentar. Investidores passam a preferir títulos públicos, que agora pagam juros altos. O dinheiro sai do setor produtivo e vai para o governo. A economia esfria. Essa é a política monetária contracionista. Ela costuma funcionar para reduzir a inflação, porque reduz o consumo. Menos consumo significa menos pressão sobre os preços. Mas há um custo: desemprego e desaceleração econômica. E aqui entra outro personagem importante: o governo. Em momentos de crise, com desemprego alto, governos muitas vezes optam por aumentar gastos públicos para aliviar o sofrimento da população.
Programas de auxílio, subsídios, transferências diretas de renda. No curto prazo, isso ajuda. Coloca dinheiro na mão de quem precisa. Mas lembra da mansão? Se você aumenta a quantidade de dinheiro circulando e a produção não cresce junto, a inflação volta. E aí cria-se um ciclo perigoso. Inflação sobe, juros sobem, economia esfria, governo aumenta gastos, inflação sobe de novo. O grande desafio da economia é equilibrar essas forças. Crescimento sem inflação descontrolada, estímulo sem irresponsabilidade, ajuda social sem destruir os incentivos à produção. Porque, no final das contas, a única forma sustentável de enriquecer um país é aumentando a produção, mais empresas, mais inovação, mais eficiência, mais competitividade. Quando há muitas empresas competindo, elas precisam oferecer melhor qualidade e preços mais baixos para conquistar clientes. Isso aumenta a oferta de bens e serviços e ajuda a conter a inflação naturalmente, facilitar o empreendedorismo, reduzir burocracia, melhorar a educação, investir em infraestrutura. Essas são medidas que aumentam a capacidade produtiva do país. E quando a produção cresce mais rápido do que o dinheiro, o poder de compra aumenta de verdade. Economia não é um bicho de 7 cabeças. Ela é basicamente o equilíbrio entre 3 coisas: dinheiro, produção, confiança. Se você entendeu a história da mansão, você entendeu o fundamento. Dinheiro por si só não cria riqueza. Produção cria riqueza. Dinheiro apenas representa essa riqueza. E toda vez que alguém disser que é só imprimir mais dinheiro, lembra do sofá que dobrou de preço, lembra da cama que ficou mais cara, lembra da mansão. A economia está presente em tudo: no preço do café, na prestação da sua casa, no emprego do seu amigo, na decisão de abrir ou fechar uma empresa. Entender como ela funciona é entender como o mundo ao seu redor realmente opera. E agora eu te pergunto: você prefere viver numa mansão com mais dinheiro ou numa mansão com mais riqueza real? Se esse conteúdo te ajudou a enxergar a economia de forma mais clara, compartilha com alguém que vive reclamando dos preços, mas nunca parou para entender o motivo. Curte o vídeo, se inscreve no canal e continua aprendendo, porque quanto mais você entende as regras do jogo, melhores decisões você toma. E a gente se vê no próximo vídeo.